Saudações do fim do mundo! Eu sou Kali e esse é o Apocalipse. A leitura de hoje é para ver como é que tá a química entre você e a pessoa mentalizada. Pode ser um crush, pode ser um marido, uma marida, pode ser alguém que você, sei lá, quer descobrir como que seria também, tá? Mas primordialmente eu vou perguntar como é que está nesse exato momento. Então, se você nunca falou com a pessoa que você vai mentalizar, aí você pode saber que, enfim, né, quais são as possibilidades, como é que seria se vocês se aproximassem. E é isso. Hoje temos um desafio aqui de 4 opções, que eu não sei como é que eu vou segurar isso, mas me deu de fazer. Então, opção número 1, são todas conchas, tá? Então, eu vou falar concha 1, concha número 2, concha número 3 e a conchinha número 4. Vou colocar. Eu vou pegar todas elas, calma aí, vai dar certo. 3 e 4. Vou aproximar aqui para vocês. Veja com qual delas você se identifica mais, para onde sua intuição te chama. Mentaliza a sua pessoa, lembra dela, com carinho ou não, né? Porque vai depender muito de como tá a situação. E eu já vou seguir lá para a leitura, mas você pode pausar o vídeo se precisar de mais tempo para mentalizar. E eu te vejo já já, tá bom? Vamos lá. Conchinha de número 1. Essa aqui meio espinhosa, que eu adoro, inclusive, acho maravilhosa. Eu fiz um pré-embaralhamento aqui com o baralho cigano, que eu uso com Afrodite, para a gente entender quem é você dentro dessa química, dessa alquimia aí, né? Seja física, sexual, de atração ou emocional, e quem é essa pessoa dentro dessa situação também. Você veio representada aqui pelo homem e a sua pessoa pela carta da casa. Então, eu diria que aqui a gente tem uma relação que provavelmente está muito estável ou que vocês são pessoas muito estáveis, caso vocês não tenham de fato já um vínculo profundo, uma grande relação. Isso indica que são pessoas que tenham talvez até objetivos parecidos, né? A carta do homem, ela vem ali com o as de copas e a da casa vem com o rei de copas. Então, eu entendo que você pode estar numa postura bastante complicado dizer assim, uma postura masculina, porque talvez você não seja um homem, né? Você não se identifique com um gênero masculino, né? Não tenha uma identidade voltada para isso, mas quando a gente pensa em personalidade, aqui eu diria que você tem ações, uma forma de se portar talvez um pouco mais ativa, até do que essa pessoa, né? Porque a casa, eu acho que ela traz uma questão de segurança, de estabilidade, apesar de ter também um rei ali, eu sinto como se você fosse a pessoa que adentra aquele ambiente, se é que vocês me entendem, né? Não estou falando necessariamente de uma forma sexual, mas de uma forma emocional, assim, você se portando de uma maneira mais ativa, também estável em algum ponto, mas essa pessoa sendo ali como se fosse um lugar, como se ela fosse um lugar, ela ou ele, né? Ela que eu estou me referindo é a pessoa, fosse um lugar que recebe as suas entradas. Meu Deus, a minha quinta série aqui não me deixa, né, gente? Aí vamos tirar aqui com o tarô mitológico para entender como é que está a situação atual dessa química, dessa relação. Temos desejo, temos vontades, temos compromissos, mas também temos alguns sofrimentos aqui, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer, eu vou tentar trazer aqui as duas possibilidades, né? Se você tá já numa relação com essa pessoa, ou se você ainda tá ali
imaginando uma relação com essa pessoa. Bom, Pajem de Paus e Pajem de Copas. É muito curioso como os oráculos se conversam justamente para me contradizer, né? Porque eu acabei de falar, nossa, que vocês são pessoas muito maduras e não sei o que, não sei o que lá. E aí vem duas crianças, né? Dois pajens. É claro que isso pode remeter também a pessoas que já têm um relacionamento de longa data e aí tem filhos, né, tem crianças de fato aí precisando da atenção maior de vocês, mas isso também pode representar aqui esse espírito infantil. Então, até por conta disso que eu pensei nessa possibilidade de vocês não terem uma relação de fato, mas ambos estarem meio curiosos um sobre o outro, né, querendo saber mais, querendo se envolver um pouquinho mais, talvez esteja rolando muita comunicação, né, porque são duas cartas ligadas à comunicação, só que talvez as questões de cunho familiar, de trabalho, outras coisas assim estejam atrapalhando um pouco. Temos aqui também o 10 de espadas junto com o hierofante. Então, para quem já tem um relacionamento, eu acho que esse hierofante ele pode representar esses casos aqui em que as pessoas, você e a pessoa, estão aqui com um certo atravancamento, que pode ser por esse sofrimento sendo causado por questões externas ou até mesmo porque vocês tiveram algum tipo de conflito em algum momento e aí isso pesou um pouco a relação, ou então porque pelo cansaço da rotina, né, gente? Acho que o 10 de espadas, ele é uma carta, assim, um pouco pesada, mas para mim traz muito o cansaço mesmo, sabe? E esse cansaço, como eu disse, ele pode ser relacionado diretamente à relação em si, a troca que vocês têm, por já ter ali uma certa estabilidade, e sentir que chegou até meio que num ápice, assim, um ápice meio desagradável. Então, vale a pena dar uma refletida aí para ver qual situação que você se encaixa. E aí existe uma vontade aqui por algo novo, tanto de uma parte quanto da outra. Então, se vocês têm um relacionamento e sabem que ele está meio fragilizado ou que ele passou por um período de fragilização, aqui está dizendo, olha, você quer se renovar assim como essa pessoa, né? Quer voltar a sentir como criança e não só carregar esse peso da vida, essa dor, essas perdas também, né? Aqui, se você tá mesmo num relacionamento com essa pessoa, pode ser que vocês tenham passado por alguma perda também, ou se vocês têm filhos também, que essa atenção esteja muito voltada para as crianças, para o cuidado com elas, e aí a responsabilidade pesa muito e acaba dificultando a química no sentido dela progredir, sabe? Porque eu acho que os dois pajens, eles têm sim uma sintonia, só que culmina ali no 10 de espadas, então, né, pode ser aqui que seja um pouco difícil de ter um espaço para realmente expandir essa química, né, ter um momento ali de intimidade maior, ter mais olho no olho, né, inclusive as crianças, o pajem ele olha ali adiante, o pajem de paus, na verdade, e o de copas olha para a taça, né, olha para o espelho, então como se cada um tivesse vivendo ali o seu momento de revigorar. Para quem não tem um relacionamento com essa pessoa, os motivos disso não se expandir podem ser muito parecidos, tá? Então, pode ser que os dois tenham ali limitações referentes à casa, referentes à família, a outras responsabilidades. Existe uma atração muito forte, existe essa coisa de o amor tá me chamando, mas eu já sofri demais também. Então, é como se houvesse aqui um impedimento meio que mental, sabe? Eu acho que essa relação ela pode sim evoluir, havendo bastante diálogo, conversa ali por conta do hierofante, mas entendendo que ambas as partes têm uma certa fragilização, sabe? Tem uma sensibilidade ali que precisa ser olhada com muito carinho, que precisa ser tratada com muito jeito, e aí, nesse ponto, eu acho que os dois pagens, eles se diferem um pouco, porque um é muito espivetado, agitado, que é tudo rápido de uma vez, enquanto que o outro, ele tá ali se recuperando, né, do que a autora do baralho chama de crepúsculo emocional, né, então aquele momento
em que a gente passa meio que por uma noite escura do amor, assim, sabe? Tem uma certa dificuldade de enxergar clareza, e aí se decepciona, e aí se frustra, e aí pensa, eu acho que é melhor não me relacionar mais, não ter mais nada com ninguém. Então, isso pode gerar algum tipo de choque, não necessariamente porque falta química, mas porque existem questões para além disso, sabe? Além da química, tem outras questões ali a serem resolvidas. E eu acho que é nesse ponto que entra muito a questão da maturidade. Às vezes, a maturidade ela pode ser meio que um inibidor, assim, sabe? Da relação, das coisas acontecerem mesmo, porque esse senso de eu preciso ser responsável, ou de tipo, a experiência não foi boa, então é melhor eu nem tentar, acaba atrapalhando, né, a gente de se permitir. Vamos ver aqui, então, com o tarô de Waite, qual que é o conselho para você dentro dessa relação. A Imperatriz, os 5 de ouros, os 7 de ouros e o 2 de ouros. Questões materiais aqui, né? Já falei da casa, responsabilidade com a família, maternidade também. Eu acho que você, curiosamente, você veio ali representada pela carta do homem. E aí, o jogo tá te pedindo para você ser o oposto disso. Ser a mulher, mas não, novamente, não falando de uma questão de identidade de gênero, nada nesse sentido, e sim numa questão de polaridade receptiva. Então a Imperatriz, ela abraça o mundo, mas ela não está fazendo um grande esforço ali para agradar as pessoas, para fazer acontecer e tal. Eu acho que é um momento aqui. Nossa, gente, que engraçado, ó. No fundo do deck ficou aqui, no tarô mitológico, o Rei de Ouros e no Rider-Waite a Rainha de Ouros. Temos um casal aqui, né? Não muito intencional. Pode ser que essa relação aqui ela entre nos eixos a partir do momento em que você começa a cuidar mais de si, sabe? Então, a Imperatriz ela traz um chamado para você devotar o seu corpo, veio junto com os 5 de ouros, o 7 de ouros e o 2 de ouros. Então, muitas cartas ligadas à matéria. Eu estou entendendo isso daqui, que você precisa dar uma olhada aí na sua saúde física, nas suas vitaminas, em como você está se alimentando, se está tomando água, se não está tomando água. Talvez tenham questões aqui que são realmente mais importantes do que a relação em si. Não é que você precisa deixar a relação de lado, mas talvez você tenha chegado num ponto em que a sua atividade, ela foi tanta, ela foi tamanha, que você acabou se exaurindo. Ou até mesmo esse pajem de paus aqui, ele represente você com uma pressa, né? Que eu tinha falado lá no começo, que o homem para mim traz uma postura mais ativa, e essa pessoa, ela precisa de um tempo para se olhar no espelho. Então é como se dissesse, olhe você também no espelho, sabe? E eu lembrei de um, não sei se quem aí, né, tá assistindo Corrida das Blogueiras, mas eu lembrei de um corte que tem da Nathalie Neri falando para uma participante lá, né? Posso te dar um conselho? Aí ela fala, pode. Se olha no espelho. E aí aqui é bem isso, tipo, vai se olhar no espelho, vai cuidar da sua aparência, vai cuidar do seu bem-estar, vai cuidar das questões estéticas também, né? Se você passou ali pelo tal do crepúsculo emocional, por uma fase muito difícil emocionalmente, até de desacreditar do amor, isso pode, claro, falar de uma fragilidade emocional em que você está precisando se nutrir. Por ter vindo tantas cartas de ouro junto da Imperatriz, eu entendo que é uma questão de nutrição física também, tá? Então, dá uma olhada aí para o que você está ingerindo, o que você anda consumindo, né? Seja de maneira literal ou seja também por outras vias aí, né? Pela sua visão, pelo seu paladar, pelo seu tato, enfim. E veja se essa pessoa, ela te acompanha. Eu acho que aqui, para pessoas que já estão num relacionamento sério, a tendência é que as coisas se ajustem com o tempo.
pode demorar, mas vai se ajustar. Só que você precisa se priorizar, precisa cuidar de si mesmo. Para pessoas que estão ali com um crush, um ficante, alguma coisa assim, da mesma forma, é algo que pode evoluir, mas é primordial que você preste atenção se você está se cuidando e se você está recebendo dessa pessoa aquilo que você acha que você merece. E esse achar tem que vir de um lugar de eu sou o suficiente, entendeu? Tem que ser de um lugar bem empoderada, babadeira, porque se não vier desse lugar, você vai acabar caindo em situações de receber migalhas, né? De doar muito do seu tempo, de doar muito do seu amor e não receber nada. Então aqui agora é o momento de você receber. Se essa pessoa em questão não está disposta a te dar, talvez seja melhor você encontrar outra pessoa. Só que lembrando, não é para você ir atrás, é para você deixar alguém vir. Então, aquilo que eu falei, aquela perspectiva meio doida, assim, né, de a pessoa é um lugar, a pessoa é uma casa que recebe e tal, você deve assumir essa postura. E aí, quem sabe, a partir dessa postura sua, a outra pessoa perceba que ela precisa ser mais ativa. E aí ela vem até você e faça as coisas acontecerem de uma maneira mais equilibrada. Tá certo? Acho que é isso, grupo 1. Espero que tenha ajudado aí, que vocês tenham gostado, apesar dos pesares. E desejo que fique tudo bem contigo. Cuida desse corpinho, cuida da sua aparência, do seu cabelo, das suas unhas, né? De coisas. Mesmo que você seja um homem, tá, gente? Esse conselho tá valendo para todo tipo de gente, tá? Meninas e meninos cis, meninas e meninas trans, meninas não binárias, todo mundo tem o direito também de se cuidar, de se amar, de se abraçar e de se acolher, tá? Então, trabalhe esse aspecto maternal do acolhimento, do autoacolhimento, da recepção e do amor pleno, sabe? Como se fosse um amor de mãe mesmo. E aí, com certeza, você vai se sentir com um merecimento muito maior do que você está se sentindo nesse momento, tá bem? É isso, te vejo numa próxima, se assim você desejar. Tchau! Água. Água de beber, água de beber, camarão. Tá errado, né? Grupo 2 aqui. Com essa conchinha marrom, eu embaralhei aqui algumas cartas do baralho cigano para entender como é que tá a sua energia e a dessa pessoa dentro dessa química, dessa alquimia, dessa junção, tá? Você veio aqui com a carta da foice e essa pessoa veio com a carta da cegonha. A gente vai pensar aqui tanto a situação de quem já tem um relacionamento quanto na situação de quem tá ali imaginando coisas, pensando, não imaginando no sentido de você estar viajando, né? Mas no sentido de você querer saber se rolaria uma química, se você tá querendo, se essa pessoa tá te querendo do jeito que você tá querendo ela e tal. Só que nesse caso, eu vejo pessoas assim que estão ambas em movimento de mudança, porque a foice ela traz essa coisa do corte, né, da uma limpeza para fazer uma replantação, e a cegonha traz essa coisa do novo mesmo, né, a mensageira ali das mudanças e das barrigas de grávida, né, então aqui a gente tem duas pessoas que estão nessa energia de mudança, porém elas se contrastam um pouco nesse sentido, né, de que uma parece que está finalizando e a outra está querendo começar. Então, se você tem uma relação já com essa pessoa, você provavelmente está pensando em cortar ou já cortou até, né? E aí ela pode estar querendo outra coisa, uma coisa nova, ou até mesmo se reconciliar contigo e voltar, né? Ter um recomeço. Se você não tem uma relação com essa pessoa, aí essas coisas estão acontecendo independentemente, né? Então a pessoa está aberta à novidade e você talvez esteja ainda um pouco mais fechado, fechada, porque está limpando ali as caracas, né? Vamos ver aqui então com o tarô mitológico.
Como é que anda essa química? O julgamento, o 4 de espadas, o 10 de copas e a torre. Tá, eu acho que aqui são pessoas que realmente já tiveram alguma coisa, né? Tiveram e rolou um grande, eu vou falar um arrombamento, né? Mas eu acho que é um deslizamento de terra aqui, alguma coisa muito forte aconteceu entre vocês, que não vem detalhada para mim, né? Mas a torre, enfim, ela vai estar trazendo a questão mesmo da ruptura, da separação, de uma grande decepção, de até eu acredito que falando a respeito de química especificamente, eu acho que é uma carta que ela vai trazer relações em que o envolvimento ele é muito impactante. E veio também o julgamento. Então, eu acho que a conexão entre vocês, ela pode se ter, assim, uma grande sensação de que é algo de outras vidas, ou de que é uma conexão marcada, que é alguma coisa muito forte, assim, né? E aí, enfim, em termos físicos, sexuais, pode ser algo muito intenso, muito impactante, né? Não sei se bom ou se ruim, mas intenso aqui. E aí a gente tem o 4 de espadas, então acredito que realmente muitos aqui já terminaram ou estão afastados emocionalmente de alguma maneira. E o 10 de copas, que com certeza indica que existe amor, né? Aí veio a música. Ai, quando o vidro embaçar e você vier pra me abraçar, quando o sol se esconder, vê se você para pra entender que eu fui, sempre serei um bobo apaixonado por você. Não lembro se a letra é assim, gente. Não era pra eu cantar tudo. Tava tentando lembrar da parte do ainda existe amor em nós. Cantei tudo isso pra nada, né? Porque era só essa parte que tava me vindo. Então, vocês têm aqui um vínculo emocional muito forte, independente de já terem se separado, de estarem afastados, ou de estarem juntos, mas em vias de se separar. Eu diria que ambos se amam muito. E aí, realmente, a questão da química, ela ficou paralisada, né? A química física, sexual, o vínculo, assim, de troca mesmo, tá paralisado aqui por conta desse 4 de espadas, né? Então, um momento de revisão, um momento em que o pensamento, acho que principalmente da sua parte, é a prioridade, não só o lado emocional. Talvez essa pessoa ela esteja até mais emotiva que você, né? Aqui a gente tem uma rainha de copas na cegonha. Na foice é alguém de ouros. Eu sempre confundo aqui se é o pajem, porque tem um que não tem no baralho normal, né? Que é não sei se é o pajem ou se é o cavaleiro. Mas aqui acho que não é um rei. Então, você tá vindo ali numa coisa um pouco mais nessa sensação de corte, né? De avaliação. Eu preciso ver o que vale a pena, o que não vale, se isso daqui tá funcionando, não tá funcionando para mim. E essa pessoa numa coisa bem mais sensível, mais emotiva, talvez seja alguém muito envolvida com os próprios sentimentos e que aí você tem essa dificuldade, né, de encerrar ali, ou até mesmo seja uma pessoa muito fatal, né? Essa coisa da intensidade que eu pensei antes, acho que vem muito nesse sentido também, de ser uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de dominar, de ter um controle sobre as próprias emoções, e aí isso gera um desequilíbrio dentro da relação. Aí a gente vai ver agora aqui qual que é o conselho para essa relação. Não sei o que foi isso, gente. Conferindo se está funcionando ainda, né? Vai que desliga. Qual que é o conselho aqui para essa relação? Ai, meu Deus! 4 de espadas. Ai, qual que é o conselho para essa relação? 4. Nossa, gente, eu gravei
essa segunda leitura que eu gravo hoje, né? Caiu a mesma sequência de cartas que caiu numa outra tiragem, só que invertido, porque eu não tiro as cartas juntas, né? Eu vou deixando elas pulando. Então talvez você receba esse conselho 2 vezes, tá? 4 de espadas, que é o que eu falei que você estava fazendo aqui, né? Veio uma vez e veio 2. O 3 de copas e o sol. Qual é a sua verdade sobre isso? Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista muito claro aqui, muito genuíno, muito verdadeiro consigo mesmo, com a pessoa também. Então, assim, eu acho que esse tempo, ele é propício, seja para vocês voltarem ou seja para terminarem definitivamente. Você precisa de descanso dessa relação, porque a situação ali realmente não tá muito pesada, né? É muita emoção, mas também é um grande descaralhamento de várias sensações ou acontecimentos, enfim, intervenção divina. Então, eu acho que o primordial aqui, principal, é você descansar. Repousar a sua cabecinha no travesseiro com tranquilidade, ter momentos de meditação, ter os seus momentos, os seus lugares, as suas cúpulas de paz. Estar com pessoas que te trazem leveza, alegria, com quem você sente que não precisa. Eu acho que aqui não precisa gastar muita energia, sabe? Porque essa relação, ela realmente existe muito amor, como eu já falei várias vezes, só que é um gasto de energia muito grande. Então, por isso que talvez você tenha que descansar agora. Talvez a sua prioridade nesse momento realmente não deva ser essa relação, esse vínculo, nem retomar a questão da química aí, né? Porque, enfim, ela existe, mas não quer dizer que ela vai te fazer bem. Eu acho que, assim, você vai precisar avaliar de novo com muita verdade, com muita sinceridade, né, com uma vontade genuína, se tem a possibilidade de você e essa pessoa serem amigos. Porque se tiver essa possibilidade por enquanto, talvez seja uma opção boa. Agora, se assim, você já tentou isso, não deu certo, né? Acabou dando tudo errado ali e tal, aí eu diria que esses amigos, eles devem ser outras pessoas, tá? Porque para mim as 2 cartas aqui, elas trazem um leve ar assim de possibilidade de uma reaproximação, de vocês terem ali uma reconciliação, um reencontro, ficar tudo bem, desde que você deu o seu próprio tempo a si mesmo para refletir o que você quer. Talvez no fim das contas seja muito sobre isso, sobre o que você quer de verdade. Porque a vontade, ela, enfim, ela não está necessariamente no sentimento e nem na razão. Então você precisa tirar esse tempo também para refletir o que você quer, entendeu? O que você está com vontade de fazer, se você está com vontade de ver outras pessoas, de sair por aí, se divertir, se você está com vontade de voltar para essa pessoa, se você acha que foi só um grande destempero em algum momento determinado, mas que vocês podem se reconciliar, se você quer se reconciliar com essa pessoa, ou se você não tem vontade devido a essa ruptura muito grande, né, de ter sido ali algum sofrimento também para vocês. Então, acho que aqui o grande conselho é reflita. Se dê tempo para refletir, se dê tempo para ter a sua mente em silêncio, medita, né, meditações aqui naqueles, não no sentido de meditação guiada, né, mas no sentido de você meditar mesmo, assim, sabe? Tentar organizar os seus pensamentos ali, pode ser muito benéfico também uma autoanálise, né? Não, autoanálise já é isso que eu tô falando, mas análise, você, sei lá, escrever o que você tá pensando, para de alguma forma passar isso, sabe? Dar esse tempo para você refletir, mas também não é um refletir para se torturar, é um refletir para descansar, sabe? Se dá um tempo da relação em si.
E aí pode ser muito bom que você tenha pessoas confortáveis do seu lado durante esse período, sabe? Pessoas que te alegram, pessoas que levantam a sua moral, que fazem você se sentir bem, você reconhecer esse brilho pessoal, você reconhecer o amor dentro de você, primeiramente, e o amor também em outras pessoas, né? Outras formas de amor. O amor do 10 de copas, é claro, é muito mais profundo do que o do 3, mas ainda assim são formas de amor diferentes que a gente vai experimentando ao longo da vida em diferentes relações também. Então, aqui, fortaleça a sua amizade, sabe? Fortaleça pessoas que são verdadeiras com você, não que essa pessoa não seja, mas tô falando de forma geral, assim, sabe? Fortaleça a sua relação com pessoas que têm essa confiança, né? Que tem esse braço ali dado e vocês conseguem celebrar juntos, tá bom? Acho que é isso, grupo 2. Espero que essa leitura tenha te ajudado e que fique tudo bem contigo, apesar aqui dessa torre. E, enfim, eu torço para que você consiga fazer a sua limpeza e consiga também se abrir para coisas boas, coisas leves para você, tá bem? Tchau! Grupo 3. Conchinha pequenininha. Acho que não dá pra ver, mas aqui dentro ela tem tipo um furta-cor, sabe? Um fruta-cor. Eu fiz aqui o pré-embaralhamento no baralho cigano para ver como é que tá a sua energia e a energia dessa pessoa dentro da química de vocês. E aí você veio com a carta do peixe. Eu acho esse peixe muito divertido, porque ele tá fora da água, né? Na verdade, são vários peixes meio voadores aqui. Então, eu vejo uma energia muito forte de expansão, de prosperidade, e aí eu vou falar de prosperidade, especialmente, não só porque a carta do peixe está relacionada com isso, mas porque a sua pessoa mentalizada veio na energia do rato. Então, tem um contraste aqui, né? Temos algumas diferenças. É como se você é uma pessoa que quer crescer, que quer expandir, que quer brilhar, que quer, sei lá, ficar rica, ficar famosa, que quer. E tudo num sentido muito positivo, assim, pelo menos até o momento, né? A gente vai abrir mais cartas. E a outra pessoa, ela pensa assim, ó, mas ela quer olhar o microscópio do microscópio do microscópio. Ela quer ver as coisas nos microdetalhes e indo para um sentido de escassez. Então, pode ser aqui, ainda não tenho certeza, mas me dá uma sensação de que essa pessoa te suga. Então, é como se você estivesse tentando fazer um esforço ali, ou até fluindo naturalmente, né, rumo à sua prosperidade, e aí tem um rato carcomindo ali a sua comida, sei lá, o seu dinheiro, as suas forças. Então, eu acho que a química não tá muito boa, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui com o tarô mitológico como é que anda a química do grupo 3. 7 de ouros. Várias cartas repetidas aqui do... Nossa! Várias cartas repetidas, né? A única diferente foi o 7 de ouros. Pagem de copas, hierofante e julgamento. Vou de novo trazer os dois casos, né? Eu tô tentando trazer em todos eles, para quando você já tem uma relação com a pessoa, um vínculo, sei lá, uma ficada, alguma coisa assim, e quando é algo que de alguma maneira ainda tá na imaginação. E a minha cadeira tá fazendo barulho. Então, realmente existe uma questão financeira que talvez, né, o 7 de ouros para mim está trazendo essa representação. E aí, com o pajem de copas, estão me vindo muitas possibilidades na cabeça. Tô até ficando com dor aqui, peraí.
Porque eu acho que esse pajem, ele pode mostrar tanto relações que estão ali no início, e daí tem toda essa avaliação de será que vale a pena, será que não vale, né? Talvez você seja uma pessoa que já está num nível bem mais maduro, bem mais estável também, de carreira, de vida, de, né, sabendo lidar com as mudanças. Talvez você tenha até, eu estou considerando muito aqui que você é o hierofante com o julgamento, porque tem uma liberdade, sabe? Você é uma pessoa responsável, próspera, e aí se você não for, talvez esse não seja o seu grupo, mas eu acho que é, né? Uma pessoa responsável, que tem ali uma maturidade, e que não depende da validação externa, sabe? Eu tô vendo esse julgamento muito como uma libertação mesmo. Você já passou daquela fase de precisar de validação dos outros, de ficar comparando as realidades assim também. E eu acho que essa pessoa, o que ela faz ali, né, da questão do rato que eu falei, de sugar, não seja por maldade, sabe? Não seja uma coisa assim de que, ela quer te ver mal e não sei o quê. Só que ela pode muitas vezes atrasar o desenvolvimento da relação porque ela não se sente pronta, entendeu? Ela se sente aqui como uma criança ainda, ela se sente despreparada, ela sente que precisa avaliar. E aí aqui, até no Sete de Ouros, a gente tem uma proposta sendo feita, então, aqui, independente do grau de relação que vocês têm, eu vejo pessoas que querem realmente expandir dentro da relação também, né? Então, se você conhece essa pessoa, provavelmente você já deu uma chegada nela. Aí ela fica meio assim, não sei, será que devo, será que não devo? Aí, se você tá ficando, você já falou que quer, sei lá, namorar, né? Ou que quer uma ficada premium plus. Se você tá namorando, você já falou que quer noivar, que quer casar, que quer ter filho, enfim. Pensa aí como é que tá a relação de vocês, e essa pessoa, eu vejo ela recuando e querendo comer pelas beiradas, sabe? Então, em termos de química, né, porque eu acho que eu tô falando muito da relação e pouco da química, eu vejo também essa dificuldade, sabe? Pode ser uma pessoa que, ai, gente, não queria falar isso não, mas assim, o rato, ele me dá uma sensação de uma coisa meio suja, sabe? Então pode ser uma pessoa que tem até uma certa dificuldade, assim, de cuidar da própria higiene, sabe? Você sendo um peixe, você sabe se lavar, você tá sempre limpinha ali, né, na água do mar, sei lá. Me vem um pouco dessa sensação, assim, sabe, de ter uma diferença no trato pessoal consigo mesmo, com seu próprio corpo, mas isso também pode ser no campo das emoções e que afeta na sexualidade de uma forma indireta, né? Então, a pessoa se sentir meio degradada assim por dentro, isso faz com que ela também sinta que não merece alguém que está totalmente ali em outro patamar, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Não vejo uma grande, nossa, que paixão, que delícia, que maravilha. Aliás, nenhum dos grupos quase veio muito isso, né? Mas aqui eu acho que tem um ponto que, assim, talvez seja necessário tomar um pouco de cuidado com essa relação e com o que ela pode te causar, no sentido de você sentir que está regredindo em algum aspecto da sua vida por conta dela. Tem alguma coisa batendo lá fora, porque tá um vento lascado hoje. Vamos tirar um conselho para a sua situação com essa pessoa. Aqui é o caso, assim, também não veio falando, se afasta, termina, nem começa, mas cuide dos seus pensamentos. Cuide da sua cabecinha, porque pode ser que essa pessoa ela venha a minar um pouco alguns dos seus pensamentos. Então, às vezes, por ela se sentir menor, pode ser, não tô falando que tá, gente, mas tô dando um exemplo. Ela se sente menor e ela te coloca para baixo com palavras e tal, para fazer, né, com que vocês fiquem ali naquela sensação de, estamos iguais. Só que
Oi, filho. Acordou? Só que, enfim, isso não é justo, né, gente? Então aqui vem muito uma busca por autovalorização, eu acho, tá? Esse seis de copas com o seis de paus, para mim, apesar do seis de copas trazer essa representação das crianças ali, né, trocando carinho, né, nostalgia e tal, me vem muito uma coisa de se fortaleça em tudo que você já viveu, que você já superou, sabe? No tanto que você já cresceu. E aí não se pode, né? Veio também a rainha de paus aqui, a rainha do magnetismo, uma grande representante aí da vida sexual de mulheres e, enfim, de todo mundo, na verdade, né? Mas principalmente de pessoas que em algum momento já se sentiram ou estão se sentindo oprimidas aí, né? Com a sua sexualidade reprimida, com o seu poder pessoal reprimido, com a sua criatividade reprimida. Então, eu acho que você precisa se fortalecer em si mesmo, si mesma, para não ser sugado por pessoas, né? E aí, enfim, seja essa pessoa ou outra, talvez você já até tenha vivido algo parecido e já meio que sabe como lidar. Então, busque aí na sua memória, não deixa o excesso de pensamentos atrapalhar a sua clareza, porque você tem a informação dentro de você de como lidar com essa situação e não se colocar para baixo, se coloca para cima, tá? Bota a sua coroa aí, aqui é bem, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai, porque é isso, eu acho que, enfim, pode ser que, sei lá, você encontre pessoas mesmo assim que não sabem lidar com tudo que você é e tudo que você tem a oferecer. Tá vendo? Ó, até o Banguela veio protestar aqui. Deixa eu ver se ele quer aparecer hoje. Vem cá. Ai. Dá um oizinho pra câmera, dá. Mas não esmaga o microfone. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Tive um pequeno desajuste aqui, né, devido a gato. Então é isso, eu acho que é uma coisa muito se empodere, não deixe os seus pensamentos te sabotarem e não deixe essa pessoa entrar na sua cabeça, porque, enfim, realmente se você deixar, aí ela vai corroer mesmo, tá? Então, é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que ajude aí, apesar de não ter vindo muita coisa assim, né, muito agradável. Estou falando isso em todos os grupos, meu Deus, socorro. Mas, de toda forma, acho que vale a orientação para a gente conseguir melhorar aos poucos, né? E aqui você realmente tem esse espírito selvagem, sensual e tal. Então, confia nele, sabe? Não fica. Ai, deixa esse povo meio xarope pra lá. Tem gente que não vale, não. Ai, meu Deus. Tá bom? Até mais. Tchau. Grupo 4, La última de las últimas, Conchitas. Temos aqui, representando você dentro dessa química, a raposa e a pessoa mentalizada como a torre. Então, assim, né? Vou até aqui acariciar o meu raposo aqui, ó, o meu pantero. A gente vai devagarinho, mas a gente vai chegar lá. Eu não estou sentindo muito forte uma questão de relação a longo prazo. Porque a raposa, para mim, ela dá uma sensação de que você está observando essa pessoa, você está olhando ali para ela, né, querendo dar o seu bote, só que ela está na torre. Então ela está num lugar alto, num posto alto, ela está isolada, talvez esteja meio escondida, meio reclusa. Mesmo que esteja perto de você, pode haver um esfriamento, né, da pessoa estar um pouco mais racional. Eu acho que você tende mais à paixão, à sedução, ao tesão, e essa pessoa ela pode estar num certo esfriamento aqui da conexão, ou até mesmo do desejo de forma geral, né? Caso você não tenha uma relação com ela, pode ser uma pessoa que está inacessível ou que realmente não está tendo muita vontade, assim,
Ai, de beijar na boca, de fazer essas coisas assim, sabe? Vamos entender, então, como é que tá a química entre você e essa pessoa. Você quer que o negócio tá quente, né? O desejo é ardente. 2 de ouros. E o carro? Engraçado. Vamos lá. O mago, o 4 de paus, o 2 de ouros e o carro. E aí aqui no fundo do baralho ficou uma justiça. Eu achei curioso, porque aqui nas cartas que saíram, não tem nenhuma carta que diga assim, ah, essa pessoa tá fria, não quer saber de você, né? Acho que o 4 de paus, ele é uma carta que pode falar assim de muito tesão, de muita química, de muito encontro. Talvez falte dar o passo, né, em direção à pessoa. Talvez ela não saiba ou, sei lá, também não tenha muita disposição para chegar em você assim, né? Pode ser que seja um pouco disso. Um certo medo, né, enfim, de buscar aqui o conflito de, putz, eu tenho que ir lá na pessoa falar para ela o que eu tô sentindo, que eu tô querendo dar uma furunfada ali com ela e tal. Mas eu vejo que existe uma certa sintonia no desejo, sim. E se rolasse, caso vocês ainda não tenham ficado, se beijado, enfim, eu acredito que seria algo bom. Claro, talvez não seja exatamente do jeito que você está imaginando aí, porque eu acho que o 2 de ouros está trazendo uma coisa meio de imprevistos, mudanças e tal. Isso pode ter a ver também com a rotina da pessoa, né? Então a torre ali também trazendo essa coisa de ela tem muitas coisas ali para fazer, e talvez seja uma pessoa que não sai muito, né? Que não se mostra muito acessível. E você com essa vontade maluca aqui, né? Tem aqui até o mago, né? Com a espada, com a cobra, enfim. Não sei, gente. Me vê uma sensação de que talvez você tenha feito alguma coisa para essa pessoa. Alguma coisa no sentido mágico, assim, né? Um adoçamento, um instigamento, uma coisa meio assim. Mas se não fez, tudo bem também, tá? E se fez também, acho que tá tudo bem até agora. Mas eu tô vendo uma energia de atração muito forte de você, sabe? Por isso que eu tô falando dessa questão de magia, bruxaria e tal, porque me dá um pouco essa sensação de que você quer tanto que você é capaz de manipular ali, sabe? Fazer as coisas um pouquinho por debaixo dos panos para ver se essa pessoa toma uma atitude, pelo amor de Deus, né? Mas eu acredito que sim, haveria muita sintonia, haveria uma troca, assim, né? Ou já existe, caso vocês estejam se relacionando. E eu não tô vendo, assim, grandes motivos para preocupação. Talvez só seja mesmo uma pessoa um pouco mais racional, que vive um pouco mais no mundo da própria cabeça, e você sendo mais instintiva, mais sexual, sabe? Uma coisa mais animal mesmo. Isso não é um julgamento, tá? Só deixando claro, pode ser até um elogio, dependendo do contexto. Vamos ver então o que vem de conselho para você nessa relação. Cavaleiro de paus e louco. Olha, 7 de espadas e 5 de paus. Bom, aqui eu vejo uma necessidade de tomar uma atitude, né? Uma atitude que ela vai te afastar do conflito, ou que ela vai te levar para um conflito que vira uma resolução. Então aqui, gente, se assim, tá tendo uma dificuldade de você se entender com essa pessoa, né, caso vocês tenham um relacionamento, pede uma postura assim um pouco mais espontânea, pede uma coisa mais leve, né? Você brincar com a pessoa ali, jogar uma conversa para ela. Ai, meu Deus. É isso que você tem que fazer, entendeu? Dar um pulão aqui, ó, que nem um gato. E vamos lá de novo.
Socorro, gente. Desculpa aí, né? O caos, mas enfim, aconteceu. Olha, derrubou minha caveirinha, derrubou meus negócios aqui. Gato terrível. Enfim, eu acho que é um pouco isso, assim. Você tem que ter uma atitude impulsiva. O cavaleiro de paus com o louco tá pedindo que você jogue aí o seu cavalinho para jogo, ou que você tire, caso essa seja uma relação em que realmente você percebe que não tá suprindo as minhas necessidades físicas, sexuais, né? Não tá valendo ali a pena. Eu acho que você tem uma postura muito solta e que consegue, sabe, seguir para a próxima. Eu realmente, assim, não vi aqui relações, assim, muito... Não sei se é de longa data o termo certo, mas eu não tô vendo relações muito aprofundadas, que existe aqui, talvez, uma parceria, uma sintonia e tal, mas eu acho que a maioria aqui talvez seja o caso de uma pessoa que você quer ficar, alguém que você tem um interesse ali, ou que você já tá ficando, mas você tá vendo que, tipo, não tá valendo muito custo, sabe? Não vale o quanto pesa, e aí você solta, né? Acho que tem essas duas possibilidades, ou de você ir aí procurar outras pessoas, procurar, né, outras coisas aí para você fazer, ou de você realmente tratar a pessoa com um pouco mais de leveza, e não só nesse lugar aqui de raposa, né? Porque acho que com o sete de espadas e a raposa me traz muito um ar de eu estou observando e, enfim, vou ficar analisando e tentando seduzir com o meu olhar, né? Aí eu lembrei até do... Eu não lembro de onde que é a imagem. É uma imagem que tem a foto da Pablo Vittar falando sobre como que ela seduz, né? Como é que ela flerta com a pessoa. Aí ela fala, tipo, ai, você olha, né? Conta até três, depois vira, não sei o quê. E aí tem, acho que a MC Carol falando, eu não flerto, eu pergunto, você quer ou não quer, porra? Então aqui, acho que você precisa de uma postura mais livre, sabe? De uma postura mais, tipo, foda-se. E aí vai lá e fala, e pergunta se quer, se não quer, e faz acontecer, sabe? Porque eu acho que ficar esmiuçando essa questão assim dentro da sua cabeça vai gerar um conflito ali meio que desnecessário, sabe? Do qual você pode escapar se você for inteligente, mas também souber agir rápido. Acho que tem isso também, né? Da velocidade ali da raposa e, enfim, ser rápido. É isso, eu acho que existe possibilidade de ser com essa pessoa que a questão da química é muito forte, mas você precisa tá mais disposto a tomar uma atitude assim mais um pouco mais impulsiva, né? Não sempre calculada e no intuito de manipular assim a situação. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa manipuladora, tá? Mas que talvez você fique pensando, tipo, eu quero de um jeito específico e tal, e aí nisso você fica tentando de alguma maneira manipular a situação e, enfim, não dá, né? Quando a gente tá falando de relacionamento, até dá, mas às vezes não vale muito a pena também, né? Não dá pra gente controlar tudo. Então, seja mais livre, espontâneo, vai atrás daquilo que realmente te dá prazer, que te dá desejo, tesão, vontade daquilo e daqueles, né? Se for essa pessoa mesmo, que eu acredito que sim. E se ela estiver disposta também a te retribuir, beleza, ótimo, tá bem? Espero que esse jogo tenha te ajudado de alguma forma, te instigado aí, né? Um foguinho, com certeza. E eu espero que a gente se veja numa próxima também. Desculpa aí todo o caos que aconteceu, tá, gente? Tchau!